Não vou começar dizendo bomba, não vou começar dizendo grave. Vou optar pela via do Feliz Ano Novo. Isso mesmo. 2024 acaba de começar para valer na Fórmula 1 com um pé na porta, um torpedo, um tiro de canhão, uma bomba de hidrogênio, provavelmente com o que eu estou classificando aqui de a maior notícia de transferência de pilotos da história. É isso mesmo. Acordamos hoje com a notícia de que Lewis Hamilton mudará para a escuderia Ferrari a partir de 2025. E isso, além de gigantesco por si só, tem implicações por todo o grid, com a Mercedes, com a própria Ferrari, com o mercado de pilotos, patrocinadores, grandes prêmios e mercado financeiro. A ação da Ferrari no momento da gravação desse vídeo sobe 12% na Bolsa de Nova York. Então senta aí, se você conseguir ficar sentado, para a gente falar de todas as repercussões imagináveis no momento e talvez tentar entender um pouco das razões do Hamilton e da Ferrari para seguir por esse caminho. Senta aí. Mas antes, não, esse vídeo não é patrocinado, mas poderia. Mas que tal se a gente mudar a nossa roupa por uma tonalidade mais adequada para a notícia de que vamos conversar? Começou mais ou menos assim. Ontem à noite, antes de dormir, eu recebi um post, um print de algum Instagram no nosso grupo de assinantes. Já falo sobre o nosso grupo de assinantes no final do vídeo, fica até o final porque vale muito a pena, eu tenho grandes novidades para vocês. Falando de uma conversa do Hamilton com a Ferrari e etc. Eu já estava indo dormir, não fazia muito sentido, afinal de contas a gente sabe, o Hamilton estava renovado com a Mercedes por 2 anos. Mas aí, hoje, tomando café da manhã, umas 7 e pouco, me deparei com notícias vindas da Sky Sports e depois motorsport.com, BBC, um monte de meios de comunicação peso pesado que não ficam fazendo clickbait igual essa galera aí, você sabe bem quem. Meu Deus, o que estará acontecendo? A gente começa a conversar e procurar as fontes, ou pelo menos quem tem fontes. Antes de qualquer informação mais peso pesado, eu fui às redes sociais e comentei. Interessante que uma coisa dessa saia justamente hoje para abafar completamente qualquer repercussão da porta na cara que a Fórmula 1 deu na Andretti ontem. Você viu o vídeo, né? Falamos sobre isso, se você não viu, o link tá aqui embaixo na descrição. Porque mesmo que a história do Hamilton na Ferrari não fosse verdade, um boato desse serviria muito bem para soterrar o tema. E sendo essa notícia verdade, o timing, a hora, o tempo em que ela sai é muito conveniente para a Fórmula 1, porque ninguém mais está falando do tema dos Andretti. Ah, mas você está dizendo que o Hamilton não vai para a Ferrari, que tudo isso é um grande plot, uma grande conspiração com o Supremo e com tudo para disfarçar a história dos Andretti? Não, eu não estou indo por essa via. O lance é que tem gente graúda dentro da Fórmula 1 que já trabalhou na Ferrari. Não apenas esse aí que vocês estão pensando. Vários. E aí a hora de vazar isso convenientemente veio num dia que ajudou muito a Fórmula 1. Mas enfim, vamos falar disso mais adiante. Estamos diante, como eu falei na abertura, da maior notícia de transferência de pilotos na história da Fórmula 1. Por que eu digo isso? Porque não é todo dia que um heptacampeão que ganhou seus 7 campeonatos em outras equipes muda para o mais importante dos times, a escuderia Ferrari, a única que participou de todos os campeonatos na história da categoria. Isso é gigantesco e sim, temos que repetir o clichê aqui. Todo moleque que sentou num kart um dia pensando em virar piloto profissional e quem sentou num kart mesmo sem ser piloto profissional já sonhou em vestir o macacão vermelho, já sonhou em vencer pela Ferrari. Não tem jeito. A Ferrari para a Fórmula 1 é a seleção brasileira do futebol. Tava explicando agora há pouco antes de dar rec para gravar esse vídeo para a primeira dama do Splash & Go que tá trabalhando ali. Só Ayrton Senna lá em 93, 94, 95 mudando para a Ferrari teria sido uma notícia tão grande. Em 93, 94, 95 não tinha internet e redes sociais. Então todas as notícias eram menores. Para que não nos percamos nas imensas repercussões de tudo isso, vamos dividir o tema fatiando Hamilton, Ferrari, Fórmula 1 e Mercedes. Assim tudo fica organizado. O Hamilton tem 7 campeonatos, muita vez e muita voz dentro da Mercedes. Contava com a renovação de James Allison e Toto Wolff para possivelmente pensar em encerrar a carreira por lá. Esse provavelmente era o plano original e a gente sabe, no passado já foi procurado pela Ferrari mais de uma vez. Pelo menos uma vez por ano nos últimos 10 anos, em algum momento esse boato pipocou. Com mais ou menos solidez, inclusive no ano passado veio a história de que ele sentou para almoçar com John Elkann,
dono da Stellantis, a holding que controla a Ferrari. Ele certamente está mais perto do fim do que do começo na carreira da Fórmula 1 e deve ter algumas boas razões para pensar em algo assim, porque mudar para a Ferrari não é exatamente só mudar de equipe. A Ferrari, em 90% das vezes, encerra ou abrevia muito o final da carreira de um piloto. Na história recente, a gente tem pelo menos 3 grandes casos de pilotos que não se recuperaram, ou pelo menos não chegaram no patamar de antes, depois da Ferrari. Alain Prost, Fernando Alonso, Sebastian Vettel. E mesmo os pilotos que entraram por lá, venceram campeonatos e saíram por cima, saíram vencendo, terminaram sua relação em maus termos com os italianos. Inclusive, a essa altura, pelo amor de Deus, você já assistiu a tetralogia que fizemos da Ferrari? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, é uma excelente ocasião para você assistir. Inclusive, em 3 ou 4 anos fica a promessa que vamos ter que refazer esse mega episódio, porque né, Hamilton mais Ferrari ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Não tenha dúvidas, não vai ter meio termo. Fangio venceu um campeonato, saiu fora para ganhar o último pela Maserati. Lauda venceu 2, o segundo deles em 77, depois do acidente, e largou a equipe falando sozinha, dando uma banana para Enzo Ferrari, faltando 2 grandes prêmios ainda para terminar o contrato. Mesmo Michael Schumacher saiu de lá azedado no final de 2006 para uma aposentadoria que não era exatamente o que ele queria. Tudo isso que eu tô falando, dá uma olhada lá que eu contei no detalhe. Ele, Hamilton, mostra que não é um cara acomodado. Afinal de contas, a Mercedes, a essa altura, parece um prognóstico mais favorável do que a Ferrari. Mas quem já ganhou tudo pode sim estar movido pelo desafio de ir lá e ganhar de novo e sair incontestavelmente como o maior da história. Afinal de contas, se o Hamilton venceu o 8º título dele de Ferrari, meu Deus do céu. Evidentemente tem muita grana envolvida e evidentemente alguma coisa, alguma promessa, alguma garantia foi suficiente para convencer o Hamilton de pular para lá. Além disso, ele pode não ter se animado com o que viu a Mercedes preparando para 25 e 26, a gente não sabe. Mas eu vou falar mais disso no final. Para a Ferrari o movimento é monumental, não tem outra palavra para definir. Ela tem 2 pilotos jovens, velozes, mas sejamos francos, Leclerc e Sainz têm o porte de um Hamilton, uma figura que seria central e em torno de quem tudo orbitaria? Nem 10%. E a questão não é o Hamilton, é essa figura galvanizadora. Como foi o Vettel no começo, o Alonso, o Schumacher e o Prost. E lá atrás, o Lauda, o Fangio e outros. Então era mais uma questão de conseguir a oportunidade perfeita e trazer o Hamilton. São 3 equipes hoje em dia que têm estrutura para vencer títulos. A Red Bull, evidentemente, a Mercedes e a outra é a Ferrari. McLaren e Aston Martin vêm investindo pesado em suas fábricas para chegar no mesmo nível, mas isso é um projeto para mais alguns anos. Daqui 20 e 30 dias posso ser surpreendido pelos fatos e Aston Martin e McLaren andarem na frente? Posso, mas ninguém ia conseguir também prever a história da Brown em 2009. A Ferrari tem orçamento, tem estrutura e, como diria Lauda, é inacreditável que com tudo isso vocês não vençam todas as corridas, porque o maior problema da Ferrari é de recursos humanos. A equipe tem um problema sério de brigas políticas lá dentro, pressão da mídia italiana e etc. Então é de se deduzir que o Hamilton só está indo para lá com fortes garantias de autonomia, de possivelmente levar gente da sua confiança, a gente não sabe quem, para tentar, como Lauda e Schumacher, superar a guerra de guerrilha lá dentro da fábrica. Não se engane, acabei de ler a biografia do John Barnard, que passou pela Ferrari 2 vezes e é inacreditável contra o que ele teve que lutar lá dentro. Para a Fórmula 1, essa notícia vem num momento muito conveniente. Abafa o papo da Andretti não ter conseguido uma vaga na Fórmula 1, um grupo americano que tinha, a gente sabe, a gente fala, eu comentei ontem, muito mais condição de ter uma equipe decente do que, por exemplo, a Haas, e que deu com a cara na porta. Oxigena também essa e a próxima temporada de cara, porque muita gente vai conversar sobre o futuro do Hamilton lá na Ferrari, ainda que nesse ano ele corra na Mercedes. Tira um pouco o foco, portanto, da falta de competitividade que a gente viu em 2023, com a Red Bull vencendo todas menos uma corrida, justamente para a Ferrari. Além disso, a Ferrari bem vencendo de quando em vez sempre foi do interesse da Fórmula 1, não tenha dúvida. Eu não estou dizendo que a Liberty vai interferir para que a Ferrari ande bem. A questão é mais, se faltou 10, 15 milhões para fechar a soma necessária para convencer o Hamilton a sair da Mercedes, não tenha dúvida que essa grana
surgiu miraculosamente de algum lugar. Só para você entender, essa história toda, não tenha dúvida, conta com a bênção, o beneplácito da Fórmula 1 e da Liberty Media. Por fim, mas não menos importante, a Mercedes nessa história, a corna, a última a saber. Os reportes até o momento, e a gente vai saber demais conforme o tempo for passando, dão conta de que Toto Wolff foi comunicado pelo Hamilton ontem e que teria participado de uma reunião emergencial que aconteceu na fábrica da Mercedes. Hoje, ele remoto, de fora do país, online. Essa reunião, a Sky Sports noticia, aconteceu e lá os funcionários foram comunicados. Hamilton sai no final de 2024. É um sinal para os outros envolvidos que talvez as coisas já não estejam mais indo tão bem assim dentro da equipe de Brackley. Por quê? Porque se Toto Wolff fica, James Allison fica, por que o Hamilton não quis ficar? O que ele sabe que a gente ainda não sabe? Ele sabe de tudo que tem para saber. Ele viu o carro novo, o W15, nascer. Enfim, a Mercedes já fez essa reunião e aparentemente já estão discutindo como digerir a questão e naturalmente na Fórmula 1 é assim, rei morto, rei posto, quem vem pro seu lugar. No meio desse monte de novidades eu preciso falar um negócio pra vocês rapidamente. Você sabe que a gente tem alguns planos de assinatura aqui e dá benefícios pra galera que ajuda apoiando o canal. A gente sorteia brindes, vocês veem os vídeos em Premiere, tem prioridade de resposta nas lives e alguns níveis tem um grupo de WhatsApp comigo, com Houston e com 180 e tantos demais. Pois bem, expandi com nossos parceiros e nessa que será a maior temporada da história da Fórmula 1, teremos melhores benefícios para todo mundo. Ontem fechei uma parceria com a Fórmula Collection, vou deixar o link para o Instagram deles também aqui embaixo na descrição e sortearemos nos meses da temporada 3 miniaturas por mês para os nossos assinantes. Além disso, expandi com a editora Gulliver também nossa parceria para sortear de 2 para agora também 3 livros. São agora 4 planos de assinatura. O Gene Haas, o mais baratinho, todo mês com um brinde para ele, além dos benefícios de todos. Ver os vídeos em Premiere e a prioridade de resposta nas lives. O Paddock Pass, que também concorre necessariamente a um livro por mês e uma miniatura, além dos outros benefícios, um grupo de WhatsApp comigo, com o Houston e com os demais. E como agora temos mais brindes para sortear, criei um novo plano, o Stefano Domenicali, que em todos os meses terá 2 livros e 2 miniaturas para sortear, além dos demais benefícios que os outros planos abaixo têm. E acima desse tem o Lawrence Stroll, que pelo próprio nome é mais caro e tem os mesmos benefícios do Stefano Domenicali. Então, se você quiser dar uma olhada no Instagram da Fórmula Collection, nosso mais novo parceiro, dá uma olhada, o link tá aqui embaixo. E se quiser concorrer, além de apoiar essa iniciativa, que é meu trabalho em tempo integral e dedicação exclusiva, você está convidado. Nosso grupo de WhatsApp é divertidíssimo e eu, de volta, devolvo para vocês esses benefícios. Seguindo. E agora a gente toma liberdade para conjecturar aqui alguns cenários que me ocorreram. Considere comigo por um momento o processo decisório na cabeça do Hamilton. Vou em 2025, pego ainda no começo o desenvolvimento do carro de 26, levo, quem sabe, gente da minha confiança e tenho a possibilidade de vencer o 8º título de vermelho. Faça comigo a seguinte matemática. 8 campeonatos, todos eles empurrados por motor Mercedes. 6 na Mercedes e 1 na McLaren tem um peso. Agora, 8 campeonatos mundiais, sendo o último de Ferrari, ou sei lá, 9, é muito diferente. Se não der certo pro Hamilton, de qualquer forma, ele tentou e vencendo ele já não estava nos últimos 2 anos. Então, troca 6 por meia dúzia e realiza o sonho de correr na Ferrari, tendo a chance, como eu disse, de nessa rodada da roleta do novo regulamento, de repente sair por cima. Mas tem uma outra hipótese que hoje, durante o almoço, pensando no que dizer para vocês nesse vídeo, me ocorreu. E se ele viu que o carro da Mercedes é uma nave espacial para esse ano e pensou, venço o 8º e vou tentar sorte em Maranello e repete o resto do cenário. Vai que na mudança do regulamento dá certo. Aí o Hamilton poderia conquistar não o seu 8º, mas o seu 9º título na Ferrari. De qualquer forma, eu como criador de conteúdo estou muito feliz. Sabe por quê? Porque se der certo ou se der errado, teremos notícias de sobra aqui nos próximos anos. Hamilton mais Ferrari juntos é gigante. É um acontecimento para a história da Fórmula 1. Eu nunca vi algo tão gigantesco ser noticiado, antes mesmo até de virar produtor de conteúdo. Porque se você voltar muitas décadas procurando transferências de pilotos tão bombásticas, nenhuma, e eu de volta devolvo para vocês esses benefícios. Estava que isso fosse acontecer até ontem à noite. E estamos falando, como eu disse no começo, de um heptacampeão mais a Ferrari. Dito isso, eu pergunto para você, lembrando sempre
que a chance das coisas darem errado de vermelho é sempre maior do que de dar certo. Como será a trajetória do Hamilton na Ferrari? Vencedora, mais ou menos, ou um fracasso, como a gente sabe, aconteceu com Prost, Alonso e Vettel. Comente aqui embaixo. Esse foi o nosso segundo vídeo extraordinário da semana. Ontem eu falei da porta na cara que a Fórmula 1 deu nos Andretti. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, é de graça, não custa nada, dá muito trabalho e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim. E eu te vejo aqui nos próximos vídeos lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram. Os arrobas estão passando aqui na parte de baixo, onde tem bastante conteúdo diário. Hoje de manhã, Twitter e Instagram do canal ferveram falando sobre tudo isso. Amanhã, sexta-feira, já teríamos o resumão da semana e teremos um resumão da semana especial falando do lançamento do carro da Haas. Coitada da Haas, deixou para postar hoje que renova com Pietro Fittipaldi como piloto reserva e Oliver Behrman. Esse, inclusive, que fez treino livre, chamou atenção e em 2024 fará 6 sessões livres. Eles estão investindo no cara. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e aquele abraço.